Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos com mais um Ineditados, @ineditadospodcast no Instagram, conversas para além do livro, programa da editora da UFSM, aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora em @editoraUFSM, ainda no @livraria e grife UFSM, tudo junto, a nossa loja que fica ali na entrada da UFSM, com muita coisa legal. Estamos com muitas novidades agora, ainda para volta às aulas. Temos promoções de volta às aulas. Tem copo, caneca, bolsa, planner, tudo para tu sair exibindo lindamente a UFSM por aí. Nos siga em @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM. E hoje a gente vai falar aqui sobre nutrição, porque a gente sabe que no dia a dia muita informação chega na gente, às vezes contraditórias, às vezes trazendo à tona coisas que, na verdade, surgem como uma pretensa novidade que não são tão novas assim, muita coisa com palavras-chave tentando pescar o leitor, às vezes até com um alarmismo, mas que dentro de tanta informação, será que essa informação, assim, nesse volume, ela é realmente útil? Então, a gente conta com a professora Vanessa Kirsten e seu orientado, Breno Ravanelli. Sejam muito bem-vindos, professora. Boa tarde, Jéssica, a todos os ouvintes da Rádio UniFM. É um prazer estar aqui. Na verdade, o Breno, né, nosso aluno do PPG da Gerontologia, orientado pela professora Fernanda, né? Ah, não é orientadora. Mas a gente trabalha junto, né? Porque tem disciplinas que a gente trabalha junto, então estamos juntos nessa caminhada acadêmica. Ah, que bom. Sejam muito bem-vindos. Breno. Muito obrigado, então, Jéssica e todos os ouvintes da Rádio UniFM. E é isso, eu sou orientado pela professora Fernanda Barbizan, né? Pelo PPG Geronto. Muito bem, vamos começar do começo, então. Professora Vanessa, quando é que a nutrição chega na tua vida? Teve algum momento assim que tu olhou para algo na juventude e disse, é isso que eu quero fazer? Que pergunta mais profunda, né? Porque tem a ver com a carreira, assim. E é legal porque depois que a pessoa já vivenciou um pouco, né? Pensa, nossa, às vezes a gente tem aqui algumas pessoas que estão progredindo, né? E fazendo seus memoriais. E dizem, nossa, isso agora, essa reflexão que eu tive aqui, eu podia até botar no meu memorial. É interessante porque muitas vezes a escolha da profissão, ela tem uma relação com algo que a gente viveu na nossa vida, né? E eu tive a escolha, na verdade eu sempre escolhi a área da saúde, né? E eu estava entre enfermagem e nutrição. Não cursei nutrição aqui na UFSM, porque o curso é novo, né? Ele abriu em 2023, cursei na Universidade Franciscana. E fiz a escolha muito para tentar entender as minhas questões pessoais também, porque eu fui uma criança com obesidade, né? E, ao mesmo tempo, tinha na família um pai que cultiva muito a questão do direito humano à alimentação, da segurança alimentar, com produção orgânica de alimentos. Então, eu tinha, assim, né, duas questões que eu queria entender melhor. Então, a nutrição veio meio por uma experiência pessoal e às vezes complexa, né? Querendo entender um pouco, querendo resolver. E hoje a gente vê muito, né, dos alunos que escolhem o curso de nutrição também por histórias pessoais que se atravessaram e que tiveram experiências positivas com profissionais ou viram na própria escolha da profissão um caminho de ajudar as pessoas, né? Que a alimentação ela pode ajudar de diversas formas. Então, comigo foi assim. E até para desmistificar um pouco a coisa da nutrição como algo, bom, que é algo que acaba se popularizando mais, que é a questão da estética, né? Ela é muito mais profunda do que isso. E tu, Breno, tu ainda tá se descobrindo? Ainda, de certa forma. Assim como a professora também, eu entrei no curso, mas eu pendia muito ou para nutrição ou para psicologia. Acabei indo para nutrição. Né? Mas é muito porque eu sempre gostei de ciências no geral e principalmente a compreensão sobre o nosso cérebro, né? Eu
gosto muito de neurociências, tudo que envolve essa questão, e a entrada na pós-graduação em gerontologia tem muita relação com isso, em compreender como é que o envelhecimento humano acaba influenciando o nosso cérebro e como o cérebro também influencia o nosso envelhecimento, né? É uma relação bem bidirecional. E como a alimentação, que hoje em dia, né, como eu falava aqui nessa introdução aqui, a gente tem uma série de informações que aparentemente se travestem de um acesso à informação, mas que muitas vezes são ou contraditórias, ou nesse grande volume, não dá tempo da pessoa fazer vamos chamar assim, uma curadoria pelos seus próprios meios, né? Porque muitas vezes o que se traduz é uma frase, um resumo de um artigo, com palavras completamente enviesadas para fortalecer o clique na notícia, e não necessariamente com uma vontade mais genuína de realmente fazer uma divulgação científica, né, apropriada. Nós conversávamos antes sobre a mais recente, que foi a questão da nova pirâmide alimentar, e ela suscita uma série de outras discussões, né? Professora Vanessa, como é que vocês, dentro da academia, conseguem trabalhar esse tipo de informação para que ela seja analisada criticamente? Eu acho que esse é um excelente ponto, assim, porque eu acho que é uma questão que vem antes da academia, né? Nós não preparamos as crianças na escola para o pensamento crítico e para o pensamento científico, né? Nós deveríamos chegar no ensino superior já com isso trabalhado, né? Sobre o pensamento científico para todas as áreas, seja ela para biologia, para ciências, para engenharia e, sobretudo, para a área da saúde, né? Eu vou te dizer que não é fácil, porque nós, hoje, antigamente, né, nós tínhamos no professor a imagem daquela pessoa que vai traduzir a ciência, e havia muito um respeito daquela informação que era traduzida, né? Porque nós não tínhamos outras fontes, ou as fontes eram limitadas. Quando eu fiz faculdade, a gente tinha acesso à internet só depois da meia-noite, né? Com a internet de escada. Nós não tínhamos acesso a tantas evidências científicas. Só fazendo um parênteses aqui, alguns anos atrás, eu explicando essa situação para minha filha, que tem 22 anos, e eu explicando para ela que nós tínhamos o pulso, né, da ligação telefônica, que daí era mais barato o pulso. Para ela, pulso é uma parte do corpo, ela nunca ouviu falar em pulso telefônico. Exato. Né? Mas continue. E hoje, né, eu acho que a disseminação da informação ela é super importante, porque a gente precisa traduzir essa informação científica para a comunidade em geral. E acho que muitas vezes nós da universidade, falta tempo para a gente fazer isso, falta conhecimento de como fazer, às vezes, essa tradução. E no que nós vivemos hoje, abriu-se um espaço para pessoas que querem dar as suas opiniões, falar das suas vivências. E hoje as pessoas têm como uma vivência uma receita de sucesso. Então, porque deu certo com uma pessoa, isso é mais potente do que uma recomendação científica. As pessoas se pautam pela exceção, né? Exato. E hoje, a recomendação científica, ela é menosprezada se ela é confrontada com uma pessoa que tem muitos seguidores, né? Então, hoje, o que é mais importante é ouvir de alguém que tem muitos seguidores do que algo que vem consolidado na ciência. Até porque, por falta dessa base científica, as pessoas não sabem discernir o que é conhecimento realmente facultado na ciência ou se é um resultado aleatório e que se toma como verdade. E dentro da atuação de vocês, eu pergunto, me dirijo mais ao Breno agora, em virtude dos atendimentos, né? Existe essa contrapartida, né, de tu conversar com alguém e essa pessoa dizer, não, mas eu vi em tal lugar, quer dizer, trazer essas informações como se fossem igualmente válidas, né, para tu tá fazendo uma prescrição, tu tá fazendo um atendimento, tu tá olhando o caso daquela pessoa, não, mas eu vi, né, e daí isso é de uma banalidade, porque é uma informação que é colocada no mesmo patamar de algo científico, trabalhado, experimentado, né? Como é que tu lida com isso?
Perfeito. Sim, eu vejo que tem muitas pessoas que chegam com muitos desses ruídos, né? Muita informação vindo de todo lado e dificilmente essa informação ela vai estar realmente pautada em alguma evidência científica mais forte, que corrobora isso a um nível populacional. Muitas vezes é só um relato de alguém que realizou tal dieta, né? Comeu certa coisa, disse que aquilo lá funcionou muito bem para ela, e isso é disseminado para os 4 cantos. E assim como a professora disse, essa pessoa vai ter muitos seguidores, aquilo reforça esse relato como uma prova social de que aquilo funciona e que se eu não seguir dessa forma, eu estou fazendo errado. Porque aquela é a única forma possível de emagrecer, né, de perder gordura. Enfim, são muitas diferentes fórmulas, relatos. né? São. Exato. O passo a passo, né? Não siga aqui, mas a pessoa só vai descobrir que esse passo a passo é uma grande furada depois que ela tentar, às vezes, algumas vezes, e isso retorna de alguma medida, né? Porque ela pode até ter resultados, às vezes, muito incisivos e não consegue sustentar aquilo. Enfim, são as fórmulas milagrosas, né? Exato, até um exemplo que a gente tem atual e que está reverberando bastante é a tal da dieta da selva, né? Que é o pessoal que acaba se pautando em comer carnes extremamente gordurosas, comendo realmente assim blocos de manteiga, é um negócio assim complicado. E falando que tudo isso auxilia muito no emagrecimento. E realmente, quando a gente vê relatos dessas pessoas, auxilia, mas é algo a curto prazo, porque essas pessoas não falam sobre como tudo isso vai reverberar a longo prazo, depois na vida dessa pessoa. Como aquilo lá vai trazer prejuízos muito maiores do que se imaginaria, né? E como é que vocês percebem que essas novas ondas chegam em termos de notícias? Porque quem está na academia normalmente vai se pautar por portais científicos, que é onde aquela informação vem realmente na sua origem de uma experiência, de um laboratório. Mas isso, daqui a pouco, ganha uma roupagem e está num grande portal de um jeito que não necessariamente é aquele original. Como é que vocês percebem seria uma criação quase comercial dessas ondas? Eu acho que tu tocou no ponto, assim, principal, né? A alegação que a gente tem de propriedades funcionais, de alimentos salvadores, de alimentos vilões ou heróicos, ele tem uma alegação comercial, é óbvio. E isso a gente sempre pergunta assim, qual será a moda desse ano? Porque todo ano há um modismo, né? Então, o Breno comentou de um modismo de uma dieta, que daí é algo mais complexo, que envolve uma combinação de alimentos. Mas a gente tem, desde muito tempo, essas alegações de um determinado alimento. Então, eu me lembro, quando eu estava na universidade, que a manteiga era vilã, né? E que então veio a questão da margarina. Então, hoje a gente sabe toda a história comercial por trás disso. Depois veio a questão do vinho, né? Então, que o vinho era um alimento, né? Então, a gente enalteceu uma bebida alcoólica, a função de alimento como um alimento que tinha propriedades que iria salvar as pessoas de vários problemas. E assim a gente vai indo. Depois a gente teve os shakes, né? Essa fase eu surfei, esses shakes. E assim a gente vai tendo esta mistura com o que a gente tem de conhecimento da ciência e o que é testado ou pautado. E acho que um ponto que tu traz muito importante, que eu acho que o pessoal do jornalismo tem uma função importante, que é o jornalismo investigativo, o jornalismo científico, que é a gente ter jornalistas especialistas em determinadas áreas, né? Porque senão a gente tem uma tradução de um resumo científico que foi feito, por exemplo, o Breno trabalha com um experimento de base, né? Com um modelo experimental de base. Eu nunca posso extrapolar um resultado de um modelo experimental de uma célula ou, né, de um modelo animal para o humano. Eu posso supor hipóteses,
para daí a gente ir fazendo, né, essa sequência da evolução. Então, eu te diria, nós estamos acostumados a isso, né, de que cada ano a gente tem uma nova alegação, e eu acho que, juntando com algo que tu falou antes da pirâmide, e eu queria só fazer uma colocação, não é a pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Não, a gente não deve utilizar as recomendações americanas para a população brasileira. Né? Então, e nessa recomendação atual que os Estados Unidos fez, já está posto, né, que há um conflito de interesse comercial muito grande, porque os autores têm conflito de interesse com a indústria de laticínios e de carnes. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade do que é posto e do que é entendido, né, né, aos poucos. E isso vem ao encontro de uma moda que está com dificuldade de sair, que é a questão das proteínas, né, do aumento do consumo de proteínas. O Brasil, ele é referência mundial em recomendações alimentares para a sua população. Ele tem um guia alimentar pautado em sistemas alimentares saudáveis, na autonomia da população brasileira em fazer escolhas saudáveis e baseada no processamento dos alimentos. E no que nós temos aqui, né? Exato, que é diferente do que as pessoas do Nordeste têm, que é diferente do que as pessoas lá no estado do Amazonas têm. E os Estados Unidos, ele vem, e isso me preocupa quando a gente quer imitar uma recomendação feita lá, que é um regresso. A gente evoluiu para avaliar a alimentação das pessoas por meio de alimentos. Alimentos, a composição dos alimentos, da refeição, da autonomia dos sistemas alimentares, da questão climática. Então, o nosso guia alimentar respeita essa questão também dos determinantes sociais. A pirâmide dos Estados Unidos vem com uma coisa muito pregressa, que é colocar tudo numa pirâmide. Isso é a coisa mais... É tu cercear uma informação. O segundo é tu enaltecer um nutriente. E já está posto que quando a gente enaltece o nutriente, a gente não vê mais o alimento. Então, você começa a trabalhar na micro, no pedacinho, né? Na pecinha do Lego, em vez de ver aquele... Porque no dia a dia, o que a gente vai no supermercado a gente vai encontrar um produto que tem uma completude de coisas. Que daí chega ao ponto de vinícolas estarem fazendo vinhos ricos em proteína, entende? E daí eu priorizar, por exemplo, um ultraprocessado só porque ele é rico em proteínas. Então eu estou consumindo ali uma bebida rica em açúcar, rica em gordura hidrogenada, rica em corante, mas porque ela tem proteína, então ela tem valor. Vira um carimbo, né? Exato. Eu percebo que dentro dessas... porque acabam se criando aí comercialmente esses selos, né? Esses indicativos, como se algo fosse, então, melhor, vamos colocar muito entre aspas, né, esse melhor, do que fazer o que seria aquilo que já é mais do que consolidado, cientificamente, historicamente, como o adequado. Quer dizer, a pessoa em busca de um santo grau da alimentação, e aí muitas vezes, aqui não é o nosso mérito, mas colocam essas invencionices no mesmo patamar que os Monjaro e outras coisas que também a pessoa parece que se cerca de tudo que é possível, tudo que é novo, para fortalecer o seu emagrecimento, por exemplo. E se reduz a isso. A grande função, porque na verdade os portais, as notícias acabam focando nisso, que é o que é mais comercialmente adequado, o que vai dar mais visibilidade, né? E daí, não sei se o Breno quer completar isso, a gente foca numa coisa que é muito triste. Como se isso que tu disseste fosse o ideal, a gente foca porque menos de 1% da população brasileira teria alcance a ter. Então, medicações ou alimentos desse grau. Me parece uma coisa meio desesperada. Né? As recomendações nutricionais, elas têm que ser alcançáveis para toda a população brasileira. Por isso que um guia alimentar, ele precisa levar em consideração a realidade daquele país, os determinantes sociais de saúde, os sistemas alimentares que ali existem e o que cerca. Hoje, o que nos cerca, o que nos dá limites, inclusive na questão da alimentação,
é a questão climática. Isso vai atravessar a qualidade da nossa alimentação, né, sobre o modo de vista de produção do sistema alimentar. Então, é reduzir a alimentação a questões muito pequenas, assim, só que sempre nessa tentativa de achar algo que as pessoas ainda não entenderam, que não existe algo milagroso, que não existe algo que né, que vai dar certo para todo mundo, porque nós estamos em nichos diferentes, nós temos modos de vida diferentes, problemas, né, diferentes, para além de outras questões, né, de doença, de genética e assim por diante. Diga, Breno. Eu vejo que existe um discurso quase dicotômico, né, em que a proteína é o grande herói e o carboidrato, por muitas vezes, é o vilão, né? E não é bem assim. A gente sabe que existe zonas, existe toda uma gradação entre isso. Então, uma quantidade adequada de proteína, de gordura, né, de carboidrato, que vão estar presentes na mesa do brasileiro, né? E aí, claro, isso vai estar muito relacionado a questões de acesso, de logística, de disponibilidade. E aí, como a professora já disse, o guia alimentar ele é extremamente rico em relação a isso. E ele é uma base, sim, muito grande para como a gente deve realizar essa alimentação. E até é visto como referência por assim, muitos países, né, que usam esse guia, e principalmente a questão do processamento dos alimentos, para pautar como vai ser o sistema alimentar, né, de N países. Então, países que, de certa forma, são mais desenvolvidos que o nosso, acabam se pautando nesse sistema do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem muito a ensinar, né? Seja em relação a isso, seja em relação à divulgação científica, que ainda é algo que é bem delicado, né? Algo super complexo. A gente vê que tem muito profissional extremamente competente que está nas redes e está conseguindo alcançar um público fiel, que entende as recomendações que são repassadas, mas ainda existe um público ainda maior que acaba se pautando no discurso de profissionais charlatões, que às vezes não estão passando a informação de forma maldosa. Às vezes é por simples ignorância mesmo, de não estar atualizado em relação a tal assunto. E pior, né, que são os influenciadores de saúde, que aí o buraco ele é um pouco mais embaixo. Né, tem interesse, né? Tem interesse no meio, né, Breno? Exato. E aí tem toda essa indústria do bem-estar, que aí vai estar muito envolvida com a proteína, né, com os alimentos, assim, que todos eles têm que ter proteína, tem que ter creatina, porque a creatina é o suplemento número 1, então todos devem usar, né, entre tantas questões que são repassadas para um público que nem sempre vai realmente entender aquela informação do jeito que ela deveria ser, né? E como, né, foi falado aqui, a gente tem a experiência in vitro. Aí daqui a pouco a experiência in vitro, que para quem nos escuta, né, como diz o nome, é dentro de um frasquinho, ou é dentro de um pratinho de vidro, né? Não é, às vezes não chegou nem numa pessoa, mas aí acontece uma reação naquela superfície ali, isso já é extrapolado como se dentro de um corpo de uma pessoa fosse acontecer a mesma coisa, e não quer dizer, né? Então, a segurança de que essa informação vai chegar de fato na sua integridade para a pessoa, às vezes, o que acontece? Demora. Às vezes, a determinada etapa da experiência, ela está no início. E aí, para isso virar uma informação que vai, de fato, chegar para algo mais, vamos chamar assim, de útil para a população, da população entender que aquilo ali vai fazer um determinado efeito ou não no seu organismo, vai levar ainda uns 5 anos. Mas pela necessidade de fazer uma declaração bombástica, uma coisa, né, estamos mais à frente das notícias do que o portal concorrente, alguma coisa assim, isso já é lançado, já se pulam as etapas como se isso fosse já algum resultado de aplicação imediata para a população, né? Então, dentro da instituição, né, dentro da academia, existe esse passo a passo. Vocês conseguem olhar e dizer, não, mas isso aqui
Porque às vezes, cá entre nós, até tem lá nas letras miúdas, né, nas referências, qual foi o artigo de origem de onde aquilo ali. Então, a pessoa que está lendo a notícia diz, não, mas até tem um artigo. Sim, mas aí tu clica para ver o artigo, não é aquilo. O que está na notícia não é o que diz o artigo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, não, mas eu li um artigo, mas assim, não um leu. artigo pode ser muito ruim, o estudo pode ser muito ruim, a análise estatística pode ser muito ruim, né? Então, a gente precisa urgentemente, assim, um letramento, né, sobre os métodos científicos, os tipos de estudos e todas as análises em volta disso, né? Então, é necessário, sim, um letramento para a gente poder fazer, né, esse entendimento do passo a passo e até para... porque é muito interessante, né, que quando a gente não tem evidência científica suficiente, se coloca, né, alguns alimentos ou suplementos num nível que não se existe, por exemplo, tem gente suplementando creatina para questões, né, de saúde mental e assim por diante. E o inverso, quando a gente tem evidência, quando a escalada dos estudos foi feita bem de acordo, né, com o nível das evidências, como o exemplo da vacina da Covid, a gente teve toda, né, uma reação também inversa, né? Então, a gente tem os dois lados, né? E por isso que acho que é importante a universidade, os pesquisadores, né, fazerem essa divulgação das informações. Confesso que é difícil, né? Falta tempo, enfim, mas a gente precisa se aproximar e fazer a tradução do conhecimento, como a gente costuma dizer, para a sociedade, né? E vamos pensar assim, dentro de um cenário atual, né? O que a pessoa pode, para se prevenir, em alguma medida, fazer no seu dia a dia, quando chega uma informação, porque isso a gente pode ver como um pensamento crítico para outras coisas também, né? Mas dentro daquilo que é considerado uma notícia, um artigo, tem como criar assim duas, três etapas para que a pessoa consiga minimamente dizer, isso aqui eu acho que não é muito confiável. Difícil, hein? É algo complexo. Eu acho muito difícil. Breno, quer falar? Olha, eu acho que essa checagem de fatos, ela é algo realmente é complexo. Até é difícil falar sobre isso, porque a gente, como eu disse, vão ter divulgadores científicos que eles conseguem pegar essa informação, que ela foi amplamente disseminada, e fazer com que aquilo seja, olha, não é isso aqui, né? Vamos com calma. Mas então, eu acho que, de repente, a formação do profissional que está passando a informação pode ser um bom ponto de partida. Creio que em grande parte, sim. Mas será a gente que é um profissional da saúde ou será que é um influencer? A gente tem charlatões, inclusive profissionais da saúde, né? Então, isso não... Exato. Isso fica não, realmente complicado, não protege, mas... O mais fácil seria se alguém tivesse um mínimo de letramento, no sentido, quando eu falo letramento, é conhecimento, né, do método científico. Então, vamos pensar no topo da pirâmide dos profissionais. Então, aqueles profissionais com graduação, né? Então, eles têm que saber que quando vem uma informação, eles têm que saber buscar se essa informação ela é realmente relevante. Hoje, com inteligência artificial, agora eu estava pensando assim, porque a gente vai construindo essa conversa junto. Mas daí eu tenho que saber dar o prompt. Eu tenho que saber dar o prompt, né? Então, exato. Eu diria, né, como para eu buscar se essa informação ela é realmente relevante, eu teria que buscar 2 tipos de estudos, se eu sei ler artigos científicos, né, que é ou uma revisão sistemática ou uma meta-análise sobre o assunto. Então, eu dei o exemplo da creatina, né, porque ela é bastante discutida, porque ela, em alguns estudos isolados, trouxe melhora, né, da questão cognitiva. Então, qualquer pessoa que está se sentindo cansada já está usando creatina por causa disso. Agora, se tu vai numa meta-análise e vê, né, estudos que testaram suplementação, e aqui o exemplo de creatina, para um desfecho, daí a gente tem 1000 desfechos, né? Para aquele desfecho de interesse, eu tenho que ter, então, que vários estudos chegaram a resultados semelhantes para que isso me induza que, eu acho que tem sentido isso que estão falando, né? Então, para quem tem graduação na saúde ou em outras áreas, em bases de dados, busque, né, estudos, meta-análise ou revisão sistemática. Acho que a inteligência artificial pode sim ajudar, mas o prompt, o que a gente vai dizer, eu tenho que dizer
Olha, eu quero que tu me diga se tem efeito com base em estudos publicados, que tem utilizado revisão sistemática. Senão ela vai buscar o resultado de um estudo mal conduzido. Ela já começa enviesada. Porque a inteligência artificial, ela é muito positivista. Ela tem uma questão que ela é positivista. Ela quer agradar o entende? Usuário em si, né? Então, se ela sentiu que tu quer um resultado positivo, ela vai te mostrar o resultado positivo. E nem sempre aquele resultado positivo é de um estudo bem conduzido, né? Um estudo com um tamanho de amostra adequado, com cálculo estatístico e bem conduzido. Um estudo precisa ser bem conduzido. Nós temos, eu nem vou entrar na questão da polilaminina, mas assim, né? A gente tem uma questão muito urgente em um tema que chegou a um alcance com um estudo muito mal conduzido, né? Então, é um tema bastante complicado, né? E eu estava verificando aqui, nós temos então, pensando assim, para a população brasileira, a gente tem um grande documento, né, que é o que dá as bases, que é o nosso, então, guia alimentar, né? E ele está disponível, né? Ele é gratuito, ele está disponível bom, a pessoa coloca no Google, né, guia alimentar brasileiro, né, da população brasileira, e vai ter o link do PDF. Como é que ele pode ser, porque eu estou vislumbrando ele aqui, ele é bem acessível, né? Desde a escolha dos alimentos até a refeição, o ato de comer e aquilo que vai para além da mera ingesta, né? O ato de comer para o brasileiro até em específico, né? Então, dentro desse guia, como é que a gente poderia sumarizar aquilo que as pessoas podem fazer no seu dia a dia, sem pensar na pirâmide disso ou daquilo, do país, dentro da nossa realidade? O que é válido, né? Mais do que... Porque daí isso é uma coisa que está no nosso alcance e está no dia a dia da ida no supermercado, ou, né? Aquilo que é o mínimo denominador comum, vamos dizer assim, né? Sem ficar pensando nos Estados Unidos, ou seja lá quem, né? O nosso guia alimentar, ele foi construído com base em muitas evidências científicas e ele foi conduzido, né, junto com o Ministério da Saúde à época e um grupo de pesquisa que é muito renomado, que é o NUPENS, né, o Núcleo de Pesquisas em Nutrição da USP. E ele foi feito analisando estudos nacionais de consumo alimentar e a sua relação com o estado nutricional da população brasileira. E ele traz recomendações muito simples, tanto que no final do guia a gente tem os 10 passos, né, Breno, para alimentação saudável. Então, eu diria, a regra de ouro do guia é preferir alimentos in natura ou minimamente processados. Então, a gente tem que voltar com aquela ideia da gente comer comida de verdade, da gente pautar a prioridade das nossas refeições em alimentos frescos, né? Então, os alimentos frescos, eles entram as frutas, as verduras, as carnes, os leites, os ovos. E só que daí a gente sabe que é difícil, né, da gente ter a nossa alimentação basicamente nisso, porque a gente tem muito alimento que foi industrializado e que está no mercado para a gente consumir. E daí a gente tem que saber daquele alimento que está no mercado, o que é ultraprocessado e o que é minimamente processado. Então, eu tenho que saber escolher, por exemplo, se eu vou comer uma pizza, o que é uma pizza menos processada e uma ultraprocessada. Talvez aquela pizza que é feita na padaria, ela seja melhor do que aquela pizza da caixinha, que é super barata no mercado. Talvez é melhor eu consumir aquele iogurte que tem 2 ingredientes, o branquinho, do que aquele que nem é iogurte, é bebida láctea, que nem é feito de leite, ele é feito de soro, ele tem corante, ele tem açúcar invertido. Então eu não estou tomando iogurte, eu estou pensando que eu estou tomando iogurte. Teve uma ocasião, até não sei se já comentei isso com o Breno. Nós tínhamos, agora entreguei aqui, que o Breno também é meu genro. Então, nós temos a iogurteira e uma ocasião eu comprei um iogurte para usar aquela
aquela base, né, para fazer o iogurte em mais quantidade, e não dava o ponto, né? E daí eu resolvi ler os ingredientes, aquilo ali era um mingau gelado, na verdade, ele era feito com amido, e não com a cultura, né, de bactérias que vai fazer com que o iogurte seja um iogurte. Perfeito. Né? Então, eu diria essas, e eu vou deixar agora para o Breno falar um pouquinho dos modos de comer, que no guia também fala de uma forma muito legal, assim, de como a gente, né, pode se alimentar melhor. Perfeito. E até eu queria dar um exemplo até mais prático do que a Prof. falou sobre os níveis de processamento. Existe uma imagem assim muito clássica, que é ela relativa a um abacaxi, em que o abacaxi ali, ele, né, completinho, ele seria o alimento in natura. Se esse abacaxi ele foi selecionado, picado, lavado, ele seria um alimento minimamente processado. Na bandeja, né? Já vem aquela coisa cortada na bandeja. Aí, se esse abacaxi está em calda, né, ele já seria um alimento processado, porque tem a adição do açúcar, que vai ajudar a conservar esse alimento por mais tempo. E aí, o último nível desse alimento seria o abacaxi em forma de suco de pacotinho, né? Em que ali vai ter muito mais açúcar e aditivo e conservante e muitas coisas que a gente não tem em casa. E às vezes não tem nem abacaxi. Não tem abacaxi, porque eu sempre vai digo... Vai ter um aromatizante, ele sabor vai ter abacaxi. Ali sabor abacaxi. Toda vez que diz sabor, a gente tem que saber que a gente não está comendo o abacaxi. A gente está comendo uma enganação. Eu adoro quando eu falo com as crianças nas escolas. Professor, então me enganaram o tempo todo quando eu estava comendo picolé, sabor abacaxi, que não era de fruta. É isso. Né? Então, a gente tem que saber dessa enganação. Assim, né? E eu vejo que tem esses pormenores quase linguísticos, assim, que é para fazer caber à força, né? Uma situação numa legislação, porque quando a gente... tá lá na prateleira do supermercado, tá tudo junto. As caixinhas lá do creme de leite, que agora não tem mais aquele creme, é um outro creme, que agora não me lembro nem o nome, mas que é uma outra mistura para preparo de receita, não sei o quê, mas tu vê lá, tá tudo junto. Né? Ou outras coisas, como, não entrando aqui no mérito de ser saudável ou não, mas um leite condensado, que também tem um outro tipo de leite condensado agora, que não é um leite condensado, é outra mistura láctea. Mistura láctea, exato. Então, são coisas que são usados palavreados diferentes para que as pessoas se deixem conduzir para uma situação quase que inadvertidamente, assim. Na verdade, isso é um manejo da indústria, né? De tornar aquilo mais barato para ela vender mais. E, enquanto isso, ela está nos enganando. Porque tem gente achando que está comprando creme de leite. Exato, né? exato. Tem gente que está achando que está comprando iogurte. E está feliz porque está barato, né? Então, é um mecanismo. E eu acho que nós, enquanto sociedade civil, meio acadêmico e governo, temos que... As legislações, elas servem para controlar isso. A gente precisa ter um controle disso, porque senão, em pouco tempo, a gente vai chegar no mercado e a gente não vai mais achar comida, a gente vai achar só alimentos ultraprocessados. Me parece a gente usa aqui no Rio Grande do Sul essa expressão de dar um desdobre, né? Parece que é sempre um desdobre, surge uma legislação querendo proteger, ou por exemplo, né, agora tem os selos, né, de alto açúcar adicionado, então, numa intenção de facilitar a vida da população, porque às vezes a embalagem está tão cheia de letrinhas e coisinhas que precisa que tenha ali algo mais objetivo mostrando que algo está adequado ou não está. Por outro lado, parece que cada legislação que está dando uma facilidade para a população, aparece alguma outra invenção de moda, uma caracterização, um lobby, alguma coisa que venha puxar isso para baixo, e daí fica difícil acompanhar, né? Daí a necessidade dessa crítica. Essa rotulagem frontal que tu disseste, ela foi muito debatida em âmbito de governo, né, e das bancadas, e ela não foi aprovada como meio científico. O Ministério da Saúde tinha interesse, porque a gente se pautou muito no modelo chileno de rotulagem frontal, né? Mas foi o que conseguimos, porque nós temos uma bancada financiada pela indústria de alimentos, né? Então, a gente tem um lobby muito grande ali. Eu sempre digo isso, o Breno deve lembrar, né? Eu sempre falo, não é possível que o imposto
que a gente paga para o refrigerante seja menor que o imposto do suco de uva ali da Serra Gaúcha. Né? Então, a gente tem lobby no meio disso, que a gente não consegue aumentar o imposto de algo que já está muito comprovado cientificamente que faz mal para as pessoas, que é o refrigerante. Como que a gente não consegue isso? Né? Então, por isso que eu sempre digo que comer é um ato político, porque as decisões que a gente faz na nossa mesa passam pela escalada política, né? De legislações e outros, né, pontos. A gente está indo agora para os nossos minutos finais. A gente tem 15 minutinhos ainda, mas a gente pode ir fazendo algumas considerações a título assim de não de encerramento, mas até de coisas para colocar para as pessoas pensarem, levarem o que levar deste episódio, né? E eu acho que dentro de toda essa conversa, então começar pelos alimentos que estão mais disponíveis, né, perto da gente. A gente já comentou aqui, mas assim, talvez procurar as feiras, né? Com certeza. O seu produtor Exato. Local, aquilo que está mais acessível dentro da sua realidade. Quer dizer, não precisa ser uma coisa cara, né? Não. Eu acho que dentro desse diálogo todo, o que a gente consegue pensar é que dentro da nossa realidade, a gente precisa ter esse olhar apurado, até porque vem aquela ideia de algo que vem de fora e que vai ser a grande promotora da minha mudança de realidade, né? Essa coisa meio milagrosa, salvadora, que vem de fora. E, na verdade, talvez a coisa esteja mais perto, né, do que a gente imagina. Eu dou um exemplo muito importante, assim, porque antigamente a gente cuidava o que a gente ia comer pela quantidade de açúcar ou de gordura. Hoje a gente tem que ir por uma outra ótica. É o que tem ali dentro, né? Então, quando tu traz a questão da agricultura familiar, eu acho que é um exemplo super importante. Então, se nós temos o hábito de comer biscoito, bolacha, a bolacha que é feita por aquela agricultora, ela é rica em açúcar, né? Ela é rica em gordura, ela é feita com nata, com ovos e com açúcar. Mas ela é incomparável do ponto de vista da qualidade quando a gente pensa no alimento, quando eu comparo com um alimento ultraprocessado que se diz integral, né? E que a gente vai ver ali os ingredientes, ele tem metade, né, da embalagem são ingredientes para eu conseguir fazer algo que seja gostoso, né? Que a pessoa tenha mais vontade. Então, essa comparação com o que é feito da agricultura familiar, do que é feito mais próximo da gente, a gente remete a um alimento de melhor qualidade, mesmo que ele tenha mais açúcar, mesmo que ele tenha mais gordura. Eu vou conseguir regular melhor a questão de saciedade do que se eu consumir um ultraprocessado que se diz rico em fibras ou rico em vitaminas. E indiretamente eu estou potencializando a economia local também, né? Eu estou trabalhando num sistema, né, de potencialização econômica aqui da região, né? Que é importante também a gente pensar nisso, né? Que aquele alimento aquele ultraprocessado é de uma multinacional, que quem está ganhando não é ninguém daqui e está fazendo mal para a saúde da gente, né? Então esse é um ponto de vista que eu sempre gosto para a gente, às vezes, por isso que quando uma recomendação ela é pautada em nutrientes, ela é perigosa, porque eu não vejo mais o alimento, eu vejo só o nutriente. Essa bolacha é rica em proteína? Né? Não, mas a pauta não é essa, a pauta é a bolacha, a qualidade da bolacha, de onde ela vem, como ela é feita, né? E não pautada no nutriente. E talvez, eu acho que aí o Breno pode falar um pouco também, a pessoa está tão preocupada com algo que ela nem... às vezes não está nem cumprindo com o que seria, vamos dizer assim, o mínimo, né? Mas é quase que uma válvula de escape. A pessoa nem fez o bolo ainda e já está pensando na cobertura, sabe? Ela não está nem bebendo lá sua quantidade de água todos os dias, mas para tirar o olhar daquilo que ela não está conseguindo fazer ou que ela não está fazendo, é mais fácil trazer algo que é mais difícil de conseguir, daí até como uma justificativa, alguma coisa nesse aspecto. Pois é, tem toda essa questão da proteína que é realmente muito isso, né? As pessoas se pautam pelo consumo de proteína, que tem que bater sempre a meta proteica, independente se tu é atleta ou não, se você tem necessidade
ou não, e aquilo que é a base, ela fica ali... O básico bem feito, né? O básico bem feito, ele, às vezes nem é feito. Às vezes, tu vê, às vezes, nas redes sociais que a refeição da pessoa é uma mão cheia de produtos manipulados, de cápsulas. Não tem realmente um prato de comida colorido da forma que deveria ser, né? A gente acaba repassando a nossa saúde para aquele monte de manipulados, que também será muito mais caro do que a gente ir lá ali no mercado, na feira, fazer o rancho, né, da semana, do mês, e estar ali realmente valorizando a nossa cultura alimentar, que ela é extremamente rica, né? A gente tem o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, da região sul, mas quando a gente vai, por exemplo, lá para cima, é algo muito mais complexo, que a gente dificilmente entende, né? A nossa biodiversidade, ela é gigantesca. E às vezes isso também não chega para nós, né? Eu me recordo agora, né, o Breno falando, eu durante muito tempo também tive problemas assim de manutenção de peso, mas me alimentava mal e tinha uma série de complicações que vão decorrendo, né? O ganho de peso é só um dos problemas, né? E era muito fácil usar esses subterfúgios, né? Eu lembro que teve uma época, isso, claro, estou me remetendo a quase 20 anos atrás, a tal da L-carnitina, que era porque você não está metabolizando, você não está ganhando músculo porque está faltando L-carnitina na sua alimentação. E eu comprava as tais das cápsulas de L-carnitina. Nunca me fez nada. Por quê? Porque precisaria... Aquilo ali era para um atleta, era para uma pessoa que na sua alimentação de carne do dia a dia precisaria de uma quantidade tão grande da tal da L-carnitina que no seu desgaste do exercício e tal, aquilo que a pessoa se alimenta é insuficiente. A mesma coisa do whey protein. Eu treino e daí aquela coisa whey, não, vamos tomar whey, tem que tomar whey. Aí um dia eu parei para fazer as contas do que eu gastava em whey. Eu disse, mas se eu comprar isso aqui em carne, em ovos, né? Eu acho que eu saio ganhando. E eu acho que isso é muito interessante, porque o whey protein é uma proteína de qualidade. E ela é um suplemento que é justamente para a gente ajustar a dieta de pessoas que precisam de dietas hiperproteicas e que não conseguem via alimentação. Então, eu tenho uma estratégia de qualidade muito boa para eu fazer esse ajuste. Só que daí vê-se um nicho super importante, né, da gente colocar e da gente vender esses suplementos. Até né? para exceção, eu entendo que é importante. Às vezes a pessoa está viajando, às vezes em vez de comer um salgadinho no aeroporto, prefere tomar aquele whey que já vem na caixinha, porque entende que aquilo ali vai lhe dar mais saciedade, vai levar... Acho que isso eu sigo e eu acho que faz sentido, né? Mas daí se torna, novamente, a exceção, não é o dia a dia, né? E se a gente vai olhar pelo guia alimentar, daí tu está consumindo um ultraprocessado. É um ultraprocessado, né? Exato. Então, é isso que a gente vai se pautar no nutriente ou na composição geral, assim, né? Eu queria só dizer também uma coisa, assim, das recomendações do guia, que eu acho que são importantes para o que o Breno estava trazendo ali do preparo dos alimentos. O guia traz uma recomendação que a gente tem evidência científica, só que a gente não dá bola porque é algo tão corriqueiro, que é o cozinhar. Né? Nós estamos perdendo a habilidade de cozinhar. E quando a gente perde essa habilidade de cozinhar, a gente perde a oportunidade de se alimentar bem, né? E de dar 1000 formas a um alimento, porque pode ser que eu não goste da cenoura cozida, mas eu posso gostar dela refogada, dela misturada com farofa, dela e assim por diante, né? Então, uma preocupação que o guia traz é da perda da habilidade culinária. Os estudos mostram que pessoas que menos cozinham têm a alimentação mais rica em ultraprocessados e as pessoas que menos cozinham, né, tem desfechos como obesidade, por exemplo, né? E isso tudo está muito junto, né? Porque é difícil hoje de cozinhar, num dia que eu chego cansado, eu tenho um aplicativo ali que se eu clicar chega, só que o que vai chegar é ultraprocessado, hipercalórico. E sem referência, quer dizer, eu já fico pensando, né, no meu caso eu tenho algumas restrições alimentares, então aquilo que também se diz feito de um determinado jeito, quer dizer, por exemplo, um molho, né?
o molho que eu faço, eu sei que eu vou usar o creme de leite ou o tomate macerado, alguma coisa assim. Será que o creme de leite vai ser usado lá no restaurante ou eles vão engrossando com uma farinha? Né? Então já é uma outra característica que eu me preocupo por causa da restrição alimentar. Claro. Quer dizer, há um estrogonofe, sim, mas o estrogonofe, o que eu chamo de estrogonofe, talvez não seja o que o outro lugar chama de estrogonofe, é outra coisa. Né? E ali eu tenho o meu jeito de fazer com a qualidade que eu pressuponho, né? Que não é todo mundo que vai considerar com o mesmo padrão, porque daí tem maximização de lucro, a gente entra também em outras coisas. Isso é muito óbvio para nós. Para que a gente possa atingir esta recomendação do guia de priorizar alimentos in natura e minimamente processados, é necessário que se cozinhe. Senão a gente não atinge isso. Ou se eu comprar pronto alimentos à base disso, eles serão mais caros, né? Então, o guia, ele tem essa noção. E ele traz uma coisa que é muito linda. Nós vamos ter obstáculos para a gente ter alimentação rica em alimentos in natura, minimamente processados, e diminuir ultraprocessados e cozinhar. Mas como que eu posso manejar esses obstáculos? Então, ele nos dá dicas pensando em vários estilos de vida, vários escopos de classe social, para que eu minimize esses obstáculos de se ter facilmente o consumo de ultraprocessados, assim, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo que a gente também associa com uma pretensa performance a coisa de comer, você pode passar o dia inteiro fora de casa, porque daí você abre aquela embalagenzinha e aí você continua no dia a dia, no seu dia a dia frenético, né? E isso está muito associado com, claro, uma ideia de altas capacidades ou altas performances dentro de uma economia que nos achata cada vez mais e nos tira de casa, né? Voltar para casa e aí ter o tempo para cozinhar e ter o tempo para descansar, muitas vezes é colocado como algo que não vai contribuir para o teu desenvolvimento profissional, né? Como é que é trabalho enquanto eles dormem, aquelas coisas assim, né? Essa produtividade que acaba sendo tóxica, né? E muitas vezes inadequada para o que a gente deveria ter no nosso dia a dia. Ela também entra muito na dimensão do comer, né? Que eu ia falar anteriormente, que por consequência de estar sempre produzindo e não pode ficar parado, não pode ter o tempo de cozinhar, a gente não dá muita atenção para quando come. Então, uma das recomendações do guia é de comer com atenção plena. Então, é de sentar-se à mesa, né, com o prato ali visível, e focando apenas nele, né? Sem distrações visuais, sem distrações auditivas, até mesmo táteis, né? Sentar em um local que seja minimamente confortável, mas não tão confortável que a gente não foque no alimento em si, né? E até pela questão de apreciar aquele alimento. Às vezes, sim, vai ser o alimento processado, que é de um aplicativo de delivery, mas ainda assim o adequado seria a gente saborear e entender tudo que compõe aquela refeição. Aquele momento, afinal de contas, né? E eu acrescentaria mais uma coisa, né, Breno? Que o guia diz comer com atenção plena e de preferência em companhia. Perfeito. Né? Porque eu torno aquele momento com prazer. Não é um momento que eu estou comendo na frente do computador, sozinha, né? Então, mostrando que é um momento importante de ritual e de tu valorizar a questão do que tu está colocando para dentro de ti, né? E só para a gente vislumbrar o quanto toda essa nossa discussão ela tem questões também relacionadas com as causas trabalhistas, né? A gente está numa discussão muito grande da escala 6x1, né? E da escala 5x2. E quem defende a escala 5x2 é que defende que essas pessoas elas também precisam ter tempo para ir ao mercado, para ir às feiras, para preparar seus alimentos e comer com tempo de qualidade, com atenção plena. Então, isso também se remete à qualidade na alimentação, à escala, por exemplo, de trabalho. Eu sempre penso que a gente, dentro dessas nossas discussões aqui, né, a gente sempre tenta trazer temas que sejam atuais, né? Mas, em alguma medida, a gente usa também esses temas para reconhecer o quanto, às vezes, as nossas soluções
dentro daquela realidade que a gente tem, elas podem ser viabilizadas com essa mudança de olhar. Né? Agora, só para encerrar, quando eu, mais jovenzinha, também comecei a trabalhar e tal, essa coisa de ter a barrinha dentro da bolsa, eu queria mostrar esse serviço, mostrar que eu estava sempre ao dispor. E eu vi o quanto isso me fez piorar a qualidade de vida propriamente dita, exames, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer essa avaliação muito cedo, né? De ver assim, quais que eram os meus limites e até onde. Até porque eu fui mãe jovem, então já tinha uma menininha ali envolvida, né? Eu quero estar ali, né? Eu quero estar presente nisso, né? E até onde eu estou a fim de abrir mão de determinadas escolhas que talvez no longo prazo, né, seriam muito deletérias. E eu precisei tomar essa decisão, e são decisões que é todo dia, né? É todo dia que a gente precisa olhar e escolher. Né? Exato. Então, muito obrigada por esse momento aqui, por essa conversa, por se disponibilizarem a estar aqui nesse início de tarde. Professora Vanessa, Breno. Jéssica, queria muito agradecer, né? É um prazer estar aqui na rádio e fiquei muito feliz de estar junto com o Breno, né? Um aluno egresso nosso, e de ver o quanto a universidade, né, proporciona esse caminho crescente para os nossos estudantes agora, né? Se aperfeiçoando ainda mais no mestrado de gerontologia. Então, queria realmente agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, conte conosco. Eu também agradeço pela oportunidade, Jéssica, e também pela presença da professora, que durante a graduação, né, sempre pautou muito todo o conteúdo dela acerca da saúde coletiva e de como a alimentação é, acima de tudo, um ato político, né? E que a gente não pode se distanciar disso. Muito bem. Para você que nos acompanhou, muito obrigada por mais uma tarde. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.